o cinema morre muitas vezes ao longo da história. E quando a gente diz que o cinema morre muitas vezes ao longo da história, a gente não tá falando, evidentemente, que o cinema deixa de existir a partir dessas mortes. E aí, assim, uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente, quando a gente fala sobre as mortes do cinema, a gente tá falando especificamente de um modo de contar a história do cinema a partir das técnicas. Esse é um modo de fazer a história. A partir do surgimento de técnicas revolucionárias, que, a partir do uso dessas técnicas, mata ou faz deixar de existir ou deixar de ser hegemônico o modo de produção anterior, fazendo surgir um novo tipo de cinema ali por diante, matando o que veio antes para surgir o que veio depois. Então, a gente fala morte num contexto histórico, né? Sim. As mortes não significam que o cinema deixa de existir, mas que o cinema até então realizado, ele deixa de ser hegemônico até que ele mingua de fato. E são muitas as mortes ao longo da história. Nós temos o cinema natimorto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui pra frente. A gente tem o cinema natimorto, a morte do pré-cinema, a morte do cinema mudo, a morte que surge a partir do surgimento da televisão, a morte do controle remoto, os gravadores de vídeo, o digital, a internet, o smartphone, enfim. Os streamings agora. São muitas as mortes ao longo da história que surgem justamente a partir do surgimento de novas tecnologias revolucionárias que matam o modo de produção anterior. E a gente pode mencionar também as inteligências artificiais, porque é muito recente, então assim, já tem demonstrado muita coisa. Vão se criando novas mortes conforme o tempo vai passando, né? Conforme a tecnologia vai avançando, conforme vão criando novas formas. Conforme vai se dando novos usos a essas tecnologias. Sim. Porque, evidentemente, isso aqui é uma coisa muito importante. Pra gente falar sobre morte do cinema, mais uma vez, a gente tá falando de contar a história a partir da perspectiva da técnica. Mas isso não significa dizer que quem tá mudando essa história é a técnica, porque a técnica é meio. Técnica é meio da realização do trabalho. Portanto, o que muda a história é o trabalho empregado sobre essa técnica. E o desejo do ser humano de ver aquilo ali avançando, né? A partir do trabalho. Sim, a partir do trabalho que é empregado sobre essa técnica, que tem por si um desejo de finalidade, né? Porque se a técnica é meio, se emprega um trabalho sobre essa técnica para uma determinada finalidade. E aí, qual finalidade é essa, né? E sabendo nós que estamos hegemonicamente num sistema produtivo específico, que é o capitalismo, nós sabemos que o desenvolvimento da técnica também é em si uma mercadoria. E, por assim dizer, tem por finalidade lucro. Majoritariamente. É claro que nós tivemos, ao longo da história, algumas experiências socialistas, onde a gente pode discutir de maneiras distintas de como foi feito esse cinema, mas, no geral, o cinema é uma arte que surge num contexto do capitalismo industrial, né? E depois avança para o capitalismo financeiro, capitalismo tardio e assim por diante. Então, essa é uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai falar das mortes do cinema. Estamos falando de uma forma de contar sobre a história a partir da perspectiva da técnica. Mas entendendo, e isso aqui é muito importante, que quem faz isso acontecer não é a técnica por si só. A técnica não faz nada senão pelo trabalho empregado sobre ela. Não só pelo trabalho empregado sobre ela, mas pelo motivo pelo qual a técnica foi criada. Sabe? Porque é perigoso a gente acreditar, e aí isso aqui acaba sendo muito monarca das ideias, né? Quando a gente fala que a técnica é só meio e, portanto, demanda do trabalho, muita gente oportunista vai entender assim, então a técnica não faz nada de fato, então qual o problema da arma? Sabe? O que importa, na verdade, é quem usa a arma. Mas não é exatamente isso. Por que a arma foi criada? Sim. Por qual motivo? É para atender alguma coisa. Ela foi criada para um determinado uso em um contexto específico. Então, esse que é o entendimento que a gente precisa ter também. A técnica ela é criada para alguma coisa e não é quem é o usuário dela que necessariamente é o culpado. Crítico, né? Perfeito. É isso. E assim, uma primeira morte do cinema que a gente vai ter, e assim, eu quero tentar não me alongar em todas elas, apesar de ser muita coisa em cada uma delas. Ia dar muitas horas de programa. Isso daria muitas horas, mas a primeira morte que a gente pode mencionar é justamente o cinema natimorto. Ou seja, aquele cinema que já nasce morto. Ele já nasce... E aí a grande questão é essa, é um cinema que nasce desacreditado. Ou seja, existe... A criação da câmera, a criação dos dispositivos cinematográficos, aqueles que possibilitam o surgimento dessa nova maneira de se contar a história, essa nova maneira de trazer narrativas, mas que nesse primeiro momento era enxergado. E assim,
primeiro momento mesmo, tá? É enxergado como um brinquedo, como uma grande novidade. Seus próprios criadores se fizeram descrentes daquele... Num primeiro momento. objeto. Depois eles passaram a acreditar nessa... Inclusive, nessa utilizaram tecnologia. dele de uma boa maneira. Eu não me lembro o nome. Como é que é o nome Dos irmãos Lumière. Não, depois os os... irmãos Lumière eu sei, mas do dispositivo. Cinematógrafo. Isso. Né? Então, o cinema, ele nasce desacreditado, né? Nesse primeiro momento, mas... E aí a grande questão que a gente precisa ter em mente é que todos esses pontos que eu falei de morte do cinema, eles são pontos de ruptura. Pontos de ruptura em razão do surgimento de uma técnica. Entretanto, esses pontos de ruptura, eles não significam que a coisa mudou de um dia para a noite. Isso, na verdade, é uma coisa que a gente precisa entender para qualquer área dentro da história, para qualquer história que você está estudando dentro da história. Qualquer conteúdo que você está estudando dentro da história. Há esses momentos de ruptura didaticamente apresentado, mas história é processo. E por assim dizer, quando a gente fala do cinema natimorto, da chegada da televisão, não significa que surgiu a televisão, acabou tudo que tem antes, não. Surgiu o som, o cinema mudo acabou da noite pro dia. Não, o cinema mudo continua existindo por algum tempo até que ele fosse mitigado de fato a não ser o modo hegemônico de se contar a história. Houve um processo até as coisas acontecerem. E o cinema natimorto é esse ponto de ruptura. Só que a diferença do cinema natimorto pro que vem em seguida é que teoricamente, não há um antes no cinema. Teoricamente, botar muito teoricamente nisso. Porque se a gente bota, por exemplo, a morte do cinema mudo, a gente tem um ponto de ruptura muito claro, né? Antes era o cinema mudo, a partir de então o cinema falado. Uma tecnologia, né? O cinema natimorto, não. O cinema natimorto, há o que vem depois. As imagens em movimento. Mas o que veio antes? A gente não tem essa ideia do que é o cinema nisso tudo. A gente tinha fotografia para registrar. Mas aí a gente tem isso, né? Ou seja, o cinema, ele não é uma tecnologia que surge de um quadro em branco. O cinema é uma tecnologia que vem de um desejo antigo, que é o desejo pela representação da natureza. Representar a natureza enquanto um duplo dela mesma. Isso segue durante muito tempo, né? A gente vai falar disso mais pra frente também. A gente pode até mencionar um pouco, assim, a gente pensar que desde os homens das cavernas, esses homens pintavam nas paredes as pinturas rupestres. Sim. Marcavam nas paredes a pedra, a agricultura, a caça, o seu modo de existência. Sempre em busca de uma identificação com alguma coisa, né? Assim. Não só de identificação, mas de prolongamento da própria espécie. Sim. Ou seja, você para preservar a sua espécie, você precisa manter os seus hábitos, manter os seus costumes, etc. E a arte esteve sempre muito presente com relação a isso. E aí, claro, uma coisa que é muito importante, quando a gente fala a arte aqui, é entender que a palavra arte, ela também cabe contexto a ela, né? A arte, lá na pintura rupestre, eles não pensavam que eles estavam fazendo arte que ia ser exposta num grande museu, não, é uma outra coisa, é uma representação dos seus hábitos. E o conceito de arte muda muito ao longo da história. Né? A palavra arte nem existia nesse momento. E aí ela vai ganhando contornos posteriormente. Dar nome às coisas muda tudo também, né? Então, desde lá atrás, os homens das cavernas já estavam pintando as paredes, o seu desejo pela representação do duplo na natureza. Só que qual é a grande parada, né, Bruna? Esses homens das cavernas enfrentavam uma limitação técnica. E é por isso que quando a gente fala das mortes do cinema, a gente está falando da história contada pelas técnicas. Porque eles encontravam uma limitação técnica. E toda técnica é meio, mas toda técnica também tem idade. Isso significa dizer que, se a técnica tem idade, ela enfrenta as limitações técnicas do tempo em que ela é usada. Então, por mais que os homens da caverna quisessem criar um duplo daquilo que eles vivem, que eles vivenciam... Eles tinham suas limitações. Eles tinham limitação da técnica, né? E aí a gente vai ao longo da história. A gente tem lá os homens das cavernas, a gente vai passar pela representação da arte na Grécia Antiga, no Egito Antigo, e etc, etc, etc. Vai ter a Idade Média, vamos ter o Renascimento, onde nós temos o surgimento da perspectiva, e etc. Ou seja, a gente vai vendo que a arte ela vai cada vez mais tentando se aproximar de um realismo, né? A perspectiva, o ponto de ouro e etc. O classicismo, o neoclassicismo, até que chega a fotografia. Aí a fotografia ela se aproxima ainda mais da natureza enquanto duplo. Por quê? Porque a fotografia ela faz justamente
ela fotografa um instante, ela captura um instante que estava imediatamente frente à câmera, né? Sim. A representação do que a gente está vendo perante os nossos olhos, né? É tirar da nossa imagem para expor para o outro, mostrar aquilo ali para o outro. Exatamente. O dispositivo câmera fotográfica, o dispositivo câmera cinematográfica tem por característica própria justamente esse imediato frente a ela. E essa é uma grande diferença que a fotografia e o cinema têm em detrimento das outras artes. A fotografia e o cinema têm por característica justamente o artista que trabalha com cinema e com fotografia ter, na realidade, a sua matéria-prima. Né? Diferente da escultura, por exemplo, onde a pedra é a matéria-prima, por exemplo, e aí o escultor ele vai tentar tirar de dentro dessa pedra aquilo que ele acredita, a verdade sendo revelada, se a gente for pensar numa perspectiva mais renascentista, e etc. Ou até mesmo a pintura, você tem a matéria-prima, o quadro, a tinta e etc. O cinema, a matéria-prima é a própria realidade, ou seja, a matéria-prima do artista de cinema e da fotografia já está disposta a ele, já está na frente da câmera. A grande questão é como ele vai manipular o modo de mostrar isso que está à frente dele, né? Então, a fotografia, o surgimento da fotografia e posteriormente do cinema, ela é revolucionária justamente nesse sentido. Porque ela resolve, pelo menos a princípio, a arte, o modo, a mídia que até então melhor resolve o problema da forma. Ou seja, esse problema de como criar esse duplo da natureza. Porque ele cria esse imediatismo. E é justamente no momento que surge a fotografia que a pintura se liberta da necessidade de ser ela realista. E é quando surge a pintura abstrata, né? Ou pelo menos que se populariza a pintura abstrata. Ela começa a ganhar esses contornos mais abstratos a partir desse momento. E assim, nesse momento que surge a fotografia, já há, nesse contexto, protótipos de cinema. Afinal, na verdade, o cinema é muito mais antigo do que a sua própria invenção. O desejo pelo cinema já é muito mais antigo do que sua própria invenção. Lá na Introdução ao Cinema tem aula sobre o mito do cinema total, diga-se de passagem, que é um pouco do que eu estou falando aqui agora. O mito do cinema total, a teoria realista do cinema, tem aula sobre tudo isso lá na Introdução ao Cinema. Ou seja, o André Bazin ele vai dizer pra gente que toda invenção pressupõe um desejo pela sua criação, né? E quando ele diz mito do cinema total, é justamente o entendimento de que mito é esse? Qual é essa narrativa fundadora do cinema? E ele vai dizer que justamente o desejo pelo cinema parte pela criação do duplo da natureza, por querer controlar, capturar essa natureza, né? E aí a gente vai entendendo dentro do processo, como a gente viu, que isso acontece. Então, por exemplo, se a gente pega o Leonardo da Vinci, ali no Renascimento, ele já trabalhava com câmaras escuras para trabalhar uma perspectiva, para estudar a perspectiva. Câmara escura é cinema, gente. É protótipo de cinema. Se a gente for voltar mais ainda, o Aristóteles trabalhava com pequenos buraquinhos na parede em que ele olhava por esse buraquinho para uma sala escura para estudar ótica. Isso é cinema. Se a gente for falar de Platão escreveu, ele trouxe a gente a Alegoria das Cavernas. A Alegoria das Cavernas nada mais é do que sujeitos numa sala escura ou numa caverna escura que vê projeções projetadas numa parede de um mundo outro. Sim. Isso é cinema, sabe? Isso é cinema. Então, o desejo pela criação do cinema ele é anterior ao próprio cinema. Então, quando a gente fala de cinema natimorto, por mais que essa ruptura pareça uma ruptura diferente das outras, porque existe um cinema depois do cinema natimorto, mas não existe, teoricamente, um cinema antes dele, esse cinema esteve presente como desejo, né? Isso é muito importante. E até mesmo depois do surgimento da fotografia. As fotografias foram criadas e logo... Qual é a grande parada? Por que a gente precisa da criação do duplo da natureza? Porque a fotografia captura um instante frente a ela, mas ela é estática. Então falta à fotografia alguma coisa para que ela seja de fato esse duplo da natureza, esse mito total, esse mito do cinema total que o Bazin falava. Falta à fotografia isso. Então falta o que para a fotografia para ela poder ser esse duplo da natureza? Falta movimento.
Aí o que esses caras começam a fazer? Aí se a gente colocar uma fotografiazinha uma do lado da outra, a gente rodar uma roldana e para ver cada uma dessas fotografias uma do lado da outra. Aí você cria um movimento. Aí começa o estudo para criar um dispositivo que possa capturar esses fotogramas lado a lado de maneira um pouco mais automática. Ao longo da história, até que surgem os dispositivos cinematográficos, né? A própria câmera cinematográfica, o cinematógrafo, etc., começam a surgir e se desenvolver ao longo da história, né? Então, o cinema natimorto, ele é um ponto de ruptura entre um cinema anterior e um cinema que vem depois também. Um desejo do cinema. Um desejo pelo cinema e um cinema de fato. Agora, por que natimorto? Por que ele é natimorto? Ele já nasce desacreditado. Seus próprios criadores já criaram um dispositivo de uma forma... isso aqui é só para diversão. Como um brinquedo. Sim. E assim, mais uma vez, é um ponto de ruptura. Não significa que o cinema surge natimorto, então ele vai ser natimorto para sempre. Não, aliás, isso é muito importante. As coisas no cinema acontecem muito rápido, né? Diferente das outras artes, em que a gente tem movimentos artísticos que duram décadas, no cinema não existe isso. No cinema as coisas acontecem muito rápido, até por conta do contexto histórico onde o cinema foi criado. As coisas são muito, muito rápidas a partir desse momento. Então, os movimentos são muito curtos, a forma como as coisas se solidificam são muito rápidas. A partir do momento que começou, né, essa questão da tecnologia, a tecnologia ela veio avançando muito rápido, né? Uhum. Desde a criação do primeiro dispositivo de captura de vídeo, como os seguintes. O ser humano anseia muito pelo próximo, pela próxima tecnologia, o que vem adiante, o que a gente pode melhorar. Sim, perfeito.